Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Que Deus de paz, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, te abençoe e te guarde nesse dia. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua família, te concedendo misericórdia. Que o Senhor Deus eleve o rosto dele sobre a tua vida, te concedendo paz. Que o Senhor Deus venha agir, em tua vida, venha entrar com providência na doença, na aflição, no sofrimento que você está passando. Que o Senhor Deus venha aliviar suas cargas. Que o Senhor Deus venha te fortalecer. Que o Senhor Deus venha abrir portas de emprego para aqueles que necessitam. Que o Senhor venha curar aqueles que estão, Senhor Deus, enfermos. Que o Senhor Deus venha abençoar e trazer paz, alegria, felicidade para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão entregues em depressão. Porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. E não há problema, não há doença, não há nada que se compare ao poder do Senhor Jesus Cristo. E operando Deus, ninguém impedirá. A palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisas maravilhosas e coisas preciosas para mim e para a tua vida. Mas mesmo assim, se a gente for parar para pensar, as coisas que Deus tem para fazer em nossas vidas, nesse tempo presente, as coisas que Deus tem para realizar, mesmo assim elas não podem se comparar com a glória que nos será revelada. Porque a glória que em nossas vidas será revelada, pois seremos transformados num corpo glorioso, e veremos o Senhor Jesus Cristo face a face e viveremos com Ele na eternidade, essa glória nós nunca vimos, nunca presenciamos. Então aquilo que nós podemos ver aqui na terra, podemos ouvir, não é comparado com a glória que nos será revelada. Porque essa glória o olho não viu e nem o ouvido ouviu. Nós observamos aqui na terra que existem 7 maravilhas do mundo, em tantos lugares, tantas belezas, que até as pessoas que não creem em Deus observam e dizem assim: verdadeiramente foi Deus quem fez isso, Isso é uma obra de Deus, isso é fruto do Senhor Jesus Cristo, porque Deus faz tudo perfeito. Mas mesmo assim, essas belezas naturais, essas 7 maravilhas do mundo, não se comparam com a glória que em nós será revelada. Então eu quero te dizer neste dia, que você continue crendo, que vale a pena, Vale a pena não negar sua fé. Vale a pena passar por perseguições e lutas. Vale a pena ser rotulados como muitos te rotulam, como muitos falam tanta coisa de você. Tantos falam que você não tem mais tempo para se divertir, que você não tem mais tempo de curtir a sua vida. Só que você curte a sua vida. Você é feliz, porque você serve o Senhor Jesus Cristo. Deixe te rotular, deixe falar contra você. Pois eu quero te dizer que as lutas, perseguições, aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória em que nós será revelada. E naquele dia veremos o Senhor Jesus Cristo face a face. E Ele nos coroará a cada um. Aquele que permanecer fiel até o fim, Ele nos coroará, e nós estaremos lá adorando a Ele, glorificando o santo nome dEle, porque Ele merece toda a nossa honra e toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Não desista, continue crendo, persista, porque o nosso alvo é Cristo, e naquele dia estaremos todos nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não negaram a sua fé, estaremos lá, reunidos com o Senhor Jesus Cristo face a face, vivendo com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Amém.